Olá, sejam bem-vindos de volta ao Alma Livre. Aqui quem vos fala é o João. Hoje eu quero falar com vocês sobre pontos de Umbanda e eu diria de Candomblé também, porque alguns pontos são cantados nas duas religiões, né? Tanto na Umbanda quanto no Candomblé. E eu queria falar um pouco sobre a energia, sobre como destravar mais na hora de cantar esses pontos num terreiro, num centro, né, de Umbanda espiritualista. E então eu vou falar um pouco da minha experiência como alguém que já esteve puxando esses pontos, né, no centro de Umbanda, e também como vocalista, como cantor. Eu já fui vocalista de umas bandinhas de heavy metal, que eram bandas cover, na verdade, né, e eu cantei um pouco de tudo. Cantei ali, minhas principais influências eram Iron Maiden, Dream Theater, Halloween. Então, vocês podem imaginar aí meu vocal puxando um pouquinho mais para o Bruce Dickinson. Só que eu quero começar já por aí, porque no meu histórico, eu sempre fui ali na adolescência, né, na juventude, eu fui uma pessoa muito tímida, retraída. E o heavy metal, ele era para trazer uma coisa de uma expressão, para eu desbloquear isso, né, para eu destravar essa coisa. Porém, mesmo assim, na hora de eu cantar, na hora de eu ser o vocalista ali, os colegas de banda diziam que eu cantava baixo, né, que a minha voz ainda estava muito baixa, o volume dela. E uma vez, isso ficou mais claro para mim, quando eu estava, né, mais uma vez puxando o vocal junto de uma banda. E o guitarrista comentou, você está cantando baixo e tal, e eu comentei, mas eu vou gritar aqui, e aí ele falou para mim assim, grita, porra! Então, é mais ou menos isso mesmo, né, de por que eu tô com essa vergonha encruada, né, por que eu tô ali com medo de me colocar? E isso ficou mais claro para mim quando eu comecei a puxar esses pontos de Umbanda, né, cantar esses pontos. E eu percebi porque ali você está, ao mesmo tempo, se sintonizando com a intenção, com a energia, com o que é para ser feito ali em termos de colocação emocional, pessoal, energética, naquela situação de você estar puxando ali uma sintonização com os espíritos, com os orixás e qual é a força, qual é a energia, qual é a intenção, qual é a informação emocional que está chegando através daquilo ali. E foi então mais com esses pontos de Umbanda que eu entendi que eu consegui aliar o que eu vinha estudando com as ideias de técnicas de canto, de técnicas de vocalização, de controle dos músculos ali do diafragma, percebendo que para destravar a parte desses músculos do diafragma, até dessa questão da área das cordas vocais, não é só questão de técnica, é também a questão de personalidade, de autoestima, de destravar, de desbloqueio, de autodesrepressão, para você se expor ali de uma forma que você não tenha medo do julgamento dos outros, por exemplo, né? Você não vai estar se travando com a vergonha do que estão pensando de você, de que você cometeu um erro de repente e agora a sua imagem está arrastada no chão por causa de um erro que você cometeu na hora de cantar a música ali. Então tem muito de abrir mão desse ego também, dessa vaidade, desse medo, de abrir mão de um perfeccionismo nesse sentido na hora de você cantar, né? Na hora de você se expor ali. E aí você conseguindo praticar, se expor cada vez mais, você vai aprendendo, vai modulando, vai melhorando e vai qualificando cada vez mais a sua colocação, a sua expressão musical. E aí foi principalmente com os pontos de Ogum, também com os pontos de Xangô, de Oxóssi, dos caboclos ali, né, e de Ansan, que me veio muito essa sensação de que eu preciso me soltar, me libertar de uma autorrepressão, de uma sensação de, sei lá, de uma culpa estranha, abstrata que fica me rondando, porque eu tenho que ser bonzinho. E é uma coisa desse perfeccionismo que eu estava comentando antes, né, que é uma sensação de auto-julgamento constante, de você sair desse tribunal que, na verdade, quem está colocando você é você mesmo, por causa da questão da performance musical, né? Da performance ali
do canto em si. E aí, quanto mais você consegue sair dessa ideia de performance, digamos, de sair dessa que eu estou chamando dessa vaidade, mais você consegue se expressar e, com isso, mais você consegue perceber como que você está fazendo e ir melhorando, alterando, né, fazendo ali um ajuste, uma sintonia fina do seu jeito de cantar, né? Senão você fica travado, nunca faz e nunca melhora. E aí você não sai dessa trava do perfeccionismo, porque ou tem que já ser perfeito ou eu não vou fazer, então fica complicado, né? Agora, tem uma outra questão que eu gostaria de abordar nesse sentido, que é a questão da Umbanda ser uma religião cristã e como que alguns terreiros levam para o terreiro ali, né? Levam para a celebração deles músicas católicas e músicas evangélicas que eu sinto que fazem um desserviço, muitas vezes, na informação, na energia, no conteúdo emocional que essas músicas trazem, que muitas vezes trazem um movimento oposto disso que eu estou falando, que é um desbloqueio, né? Uma desrepressão, e trazem uma sensação de culpa e de autoanulação. Tem muita letra de música evangélica e cristã que trazem muito a ideia de eu não sou nada e é tudo Jesus e eu já não sou ninguém e eu sou, né? Aquela coisa da mosca, do cocô, do cavalo, do bandido. Bem essa emoção, essa sensação de autoanulação total para fazer somente a vontade superior e a minha vontade é zero. Minha vontade é cancelada, anulada, já não tem eu, já não existe eu e só existe Jesus, só existe Deus. E trazendo uma sensação nesse sentido de qualquer coisa que eu queira, que eu coloque, não posso, é culpa. O desejo é errado, é pecado. E aí eu sinto que algumas músicas católicas e evangélicas trazem como pano de fundo essa crença, essa emoção. E isso desfaz, isso dá um choque. Não estou dizendo que é do mal, que é negativo, mas é uma questão psicológica que é ali, quando você está criando uma egrégora, um ambiente energético para fazer um trabalho, você mistura esses tipos de músicas, o ponto ali de Ogum, digamos, com uma música desse teor evangélico mais de autoanulação, e isso vira uma coisa que fica assim, eu percebo claramente a energia mudando quando tem uma música ou outra música no ambiente. Eu percebo quando muda essa questão mental, emocional, nessa energia que está sendo trabalhada ali no ambiente, que ele é potencializado para aumentar essas questões energéticas, né? Para fazer com que a energia sutil se faça mais presente ali. Então isso fica mais palpável no ambiente. E aí, como a Umbanda, como eu estava falando, que a Umbanda é uma religião cristã, mais de um terreiro onde eu estive acha normal, pelo universalismo da Umbanda, trazer músicas que são, né, de outras religiões, às vezes músicas até do budismo, músicas até que fazem referência a Krishna, né, mantras inclusive, e junto nessa leva músicas como eu falei, de igrejas evangélicas e de igrejas católicas, porém sem muito desse filtro de o que eu estou querendo trazer como prioridade emocional, energética, psicológica para a melhoria das pessoas que estão frequentando aqui essa casa espiritualista. Porque eu não concordo muito com essa ideia cristã. É uma ideia difundida por Paulo na Bíblia, que você vê ali, né, em Gálatas, capítulo 2, mas para o final, no versículo 20, que aí tem uma passagem que diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
E aí eu vou analisar com vocês a ideia da culpa cristã. Eu vou gravar um outro episódio depois só com essa questão sobre a culpa, porque o Paulo, ele era um perseguidor de cristãos durante muito tempo e depois ele se converteu e no arrependimento dele, ele entra nesse processo. Porém, não é bem essa a ideia cristã dita pelo próprio Cristo, que a gente pode encontrar ali também na Bíblia, no livro de João, capítulo 10, mais ou menos versículo 32 até o 34, que os judeus ali, né? Vou ler aqui com vocês. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, quando Jesus falou, eu e o Pai somos um. Mas Jesus lhes disse, eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu, não está escrito na lei de vocês. Eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? E aí Jesus aqui está usando como argumento com os judeus um livro que os judeus conhecem muito bem, que seria aqui os Salmos, né? No caso, Salmo 82, versículo 6, que está escrito também, eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. E por que eu estou trazendo essa ideia aqui agora, nessa questão dos cantos de pontos da Umbanda? Vamos falar um pouquinho dos orixás. Os orixás, eles são considerados energias, forças divinas, atributos universais, né? E então existe até um debate no sentido de que na Umbanda e até no Candomblé não existe uma incorporação de orixás, no sentido de que não existe uma entidade humanoide, que seria uma pessoa ali desencarnada, que seria um orixá, e que ela entra no meu corpo e eu saio do meu corpo e ela está trabalhando ali em mim como se fosse uma incorporação mediúnica. E aí a questão do orixá não é uma questão nesse sentido, e sim uma questão de energia, de atributo, de consciência, de força, de uma qualidade que a gente pode se sintonizar com aquela força, com aquela qualidade e trabalhar de acordo com ela e fazer que ela flua naquele ambiente, naquela situação, naquele trabalho que está sendo executado, naquele terreiro, por exemplo, de acordo com essa força. Então, se eu estou me sintonizando ali com a força de Ogum, que seria, né, sincretizado com São Jorge, que é o cavaleiro, que é o guerreiro, é uma força de coragem, de autoestima, de imposição, de firmeza, de atitude, de energia, de ser algo mais enérgico, né? De ser uma atitude mais vigorosa. E aí eu estou sintonizado nessa vibração e eu estou sentindo esses atributos e eu estou sendo um com esse orixá, digamos, mas eu não estou deixando de ser mim mesmo, eu não estou me anulando no processo. É um trabalho de parceria, de conexão, de atuação conjunta, com também podem haver entidades que estão trabalhando junto dessa vibração, que podem estar ali comigo como parceiros, colegas de trabalho, para gerar essa energia que muitas vezes dá uma sensação de limpeza, de remover energias e emoções de baixa autoestima, de autoanulação, de autodepreciação, de culpa, inclusive, de sofrimento. Que eu vou me colocar ali numa energia, acelerar essa energia, positivar essa energia para fazer essa limpeza, e eu estou me colocando ali junto desse processo, trazendo essa vibração junto comigo. Por isso que eu estou colocando, né, fazendo esse comparativo, seria, na minha opinião, mais cristã nesse sentido de eu sou um com Deus, nós somos deuses, e eu estou colocando essa força divina aqui agora, trazendo ela comigo, sem achar que eu estou blasfemando por fazer, sem achar que eu estou sendo egoísta, sem achar que eu estou sendo vaidoso nesse processo. Agora, o que pode acontecer? Pode ter gente que realmente está como Paulo, no sentido de
eu, na minha energia, na minha força, na minha conexão com as forças da vida, do universo, das forças divinas, posso ter errado, posso ter feito algo que atropelou alguém, que matou alguém, né, que perseguiu alguém, que fez mal, que prejudicou alguém. E no meu processo de culpa, eu vou travar a minha força, eu vou me bloquear nesse sentido, eu vou me anular, porque eu não quero mais atropelar ninguém nesse processo, porque eu não quero correr o risco de prejudicar alguém nessa força que eu estou utilizando agora. E aí, nesse movimento, eu me apago, eu me anulo e eu peço que Jesus, que Deus, me diga o que é para fazer, porque se eu fiz errado, então eu não vou fazer, me diga você o que eu faço. E aí existe esse processo de autoanulação, de se colocar num modo de passividade, que eu não coloco minha força e fico esperando que a força divina faça por mim. Eu fico esperando que Jesus faça, eu fico esperando que Deus faça, mas eu me considero impotente, incapaz diante das situações. A energia da Umbanda, a energia de Ogum, Oxóssi, Xangô, Yansan, é o contrário disso, é de movimentação, de atuação, de você é capaz sim, você tem a sua força, você vai desbloquear essa força e você vai se fazer o bem, vai fazer os bens para os outros, sintonizado nessas forças divinas. Você vai tentar, claro que a gente vai tentar acertar o direcionamento dessa força, mas a força por si só, ela não é boa e nem ruim. É como se a gente pegasse, por exemplo, falando de força, né? Vamos falar de músculo então. Se a gente pega um halterofilista, um cara lá super musculoso, super forte, ele é do bem ou ele é do mal? Depende de como que ele vai usar a força dele, né? A força elétrica, a energia elétrica, ela é do bem ou ela é do mal? Você pode iluminar uma cidade, ou você pode usar numa cadeira elétrica para eletrocutar uma pessoa. Até a própria energia atômica é do bem ou é do mal? Eu posso usar energia nuclear para criar uma bomba atômica, explodir uma cidade inteira, mas também pode ser usada, como eu falei, como geração de energia elétrica para iluminar uma cidade inteira. Então as forças não são por si só nem boas nem ruins. Depende do caminho, da direção que eu dou para aquilo, o que eu vou fazer com aquela força. E aí, como eu estava falando, eu já vi de tudo, né? Eu já vi dirigente de terreiro de Umbanda que se assemelhava um pouco mais com um padre, nesse sentido mais cristão, de autoanulação, de mansidão, de humildade, de uma sensação de pacificação, só que uma pacificação basicamente de não vou fazer força, não vou colocar nada aqui. E quem coloca são os santos, os orixás, enfim, as entidades, né? E eu já vi dirigente de centro de Umbanda com uma energia que parecia ser o contrário e já mais para um lado egóico, de que a pessoa parecia que estava aproveitando aquela força, aquele magnetismo, aquela atitude que ela tinha aprendido a se colocar, a desenvolver, para conseguir coisas para ela mesma, né? Para conseguir coisas pessoais que não eram necessariamente tão éticas assim. Então, existe isso, só que essa força, esse magnetismo pessoal é usado por muita gente que não é da Umbanda nem do Candomblé, principalmente políticos e outras áreas, que a pessoa traz essa força, essa atitude, essa energia que está sintonizada com a energia da vida, do universo, só que às vezes ela nem percebe isso, né? Todos nós estamos ligados a essas forças porque, mais uma vez, como Jesus disse, vós sois deuses, como está dito ali nos Salmos, né? E a gente traz essa sintonia com essa força e a gente está muitas vezes querendo dobrar o mundo para satisfazer o que eu quero, o que eu acho certo, muitas vezes com boas intenções, porque isto é o correto na minha concepção, na minha consciência, na minha visão de mundo. Então, às vezes eu posso estar direcionando essa força para uma intenção que eu acho que é o bem,
posso estar cometendo erro e depois posso cair na culpa e depois tentar anular a minha força, porque se eu estava achando que estava fazendo bem e não estava, de repente o errado é colocar força. Será que o errado é ter essa força, é colocar essa força? Ou é esquecer de ter abertura de compreensão do contexto, do ambiente, das pessoas, sobre o que é melhor para todos, para a maioria, e não ficar simplesmente bitolado, cego, com um ponto de vista fixo, apegado, sem abrir mão, sem ser flexível quanto àquilo que eu acho que tem que ser feito sobre o que é o certo e o que é o errado, e que nisso eu posso acabar atropelando algumas pessoas nesse processo e prejudicando alguém, né? Então, é claro que assim, existe a ideia de que eu posso destravar esses meus potenciais, essa minha força, porém, eu não posso esquecer de manter a mente aberta para enxergar, para ouvir, para ter essa intuição do que pode ser uma informação que vai completar a minha visão de conjunto do que está acontecendo ao meu redor, do que está acontecendo no contexto, no ambiente, para que daí eu possa direcionar da melhor maneira essa energia, essa força, essa atitude que eu vou ter já treinado a direcionar através dessa prática, dessa sintonização com as energias cósmicas, digamos, né? Essas energias dos orixás. E aí eu só queria deixar aqui também que existem alguns outros pontos de Umbanda que são mais puxados para outras energias que não são tão de força de movimentação, mas realmente de amorosidade, de cura, de pacificação, de compreensão, de maternagem até, eu diria, né? Que seria ali pontos de Iemanjá, pontos de Oxum, Nanamburuque, Obalueyê, que seria bem a ideia mais de expandir uma amorosidade pacífica nesse sentido, de acalmia, né? De tranquilidade, de uma amorosidade, de uma certeza no bem, na certeza de que está tudo certo. Agora, existe a energia, a intenção, a atitude, a emoção de cantar um ponto de Iemanjá mais tranquilo, mais pacificador. E existe a energia de se cantar um ponto de Ogum, por exemplo, que é de uma atitude mais firme, mais de força, mais disciplinada, de atitude, de presença, de força presencial, de coragem e de firmeza. Então, vou terminar aqui incorporando Tião Casimiro para vocês. Tião Casimiro, ele tem um ponto de Ogum muito famoso, que ele canta assim: Ogum, Ogum, ye, 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 Ogum, Ogum Xoroque, Ogum, Ogum, ye, 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 Ogum, Ogum Xoroque, meu senhor das estradas, Ogum, ye, abra meus caminhos, Ogum, ye, meu senhor da porteira, Ogum, ye, ele é meu pai, Ogum Xoroque. Então eu vou ficando por aqui, deixo um abraço para vocês e essas reflexões para que a gente possa cada vez mais destravar, né, desbloquear a nossa própria expressão, tendo a coragem de ser si mesmo, sem essa vergonha. Recomendo aí, né, livros da Brené Brown, Coragem de Ser Você Mesmo, a coragem de ser imperfeito, e que a gente possa cada vez mais expressar a nossa verdade sem vergonha, e alinhado também com as forças da espiritualidade, com as forças divinas, sempre que for necessário e sempre que for possível para a gente fazer o bem cada vez mais por onde a gente passe. Um abraço para vocês e até a próxima.